O Gondomar Sport Clube foi fundado a 1 de maio de 1921, sediado na residência de um sócio e jogando num campo alugado no lugar do Calvário. As cores iniciais eram o branco e o vermelho. No ano seguinte, em 1922, na Assembleia Extraordinária de 7 de maio, é oferecida pelos fundadores a primeira bandeira do clube. Nessa mesma década, em 1928, o clube filia-se na Associação de Futebol do Porto e dá início à sua participação no Campeonato da Promoção. Em 1932, após 4 épocas nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, o clube cessa a filiação e só é reativado cerca de 10 anos depois, por volta de 1942, com a designação de Os Teimosos de Gondomar. São os Teimosos de Gondomar que, no início da década de 1960, na época de 1960-1961, que reativam o Gondomar para disputarem o campeonato distrital da 3ª Divisão da Associação de Futebol do Porto. No jogo inaugural, o adversário foi a União Desportiva Valonguense. Passadas 4 épocas, na época de 1964-1965, o Gondomar foi campeão da 3ª Divisão da Associação de Futebol do Porto. Os palcos onde o clube jogou foram vários. O primeiro campo onde o Gondomar disputou os jogos situava-se no lugar do Calvário, sendo mais tarde encontrado um novo recinto, o Campo das Cavadas, no cimo da serra. Segue-se a transferência para o Campo Alves Pimenta, localizado nos terrenos onde se encontra agora o dispensário da cidade. O Campo do Monte Crasto, já com iluminação, seria o 4º campo a ser utilizado pelo clube. Em 1970-1971, o Gondomar passa a disputar os seus jogos no Campo São Miguel, em Santo André, que foi sofrendo melhoramentos de toda a ordem, destacando-se a colocação de um relevado sintético inaugurado em 2006 e que se mantém até os dias de hoje. Em 1986, a 27 de outubro, o Gondomar participa pela primeira vez na Taça de Portugal, perdendo 2-1 contra o Futebol Clube do Marco. Na época de 1989-1990, o Gondomar foi campeão distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol do Porto. Foi nesta competição que atingiu um dos pontos altos da sua história ao derrotar o Benfica por 1-0 em pleno Estado da Luz a 24 de novembro de 2002. Atualmente, o Gondomar disputa a Zona Norte da 2ª Divisão e a sua grande aposta é a formação. Presidente do Gondomar. Bom dia. Antes de mais, obrigado por nos receber aqui em pleno relevado estádio. Um clube já com muitos anos, não é? Quando é que nasceu o clube? Em 1921, dia 1 de maio. 1 de maio de 1921, portanto o clube com 91 anos. O Presidente tem estado aqui tem exercido o mandato de Presidente há quanto tempo? Vai fazer 9 anos. 9 anos. Como é que tem sido gerir, enfim, este barco lá? Bons momentos, maus momentos, subidas, descidas, um pouco de tudo. É complicado ser-se presidente de um clube numa altura destas? Sim, é muito complicado. Muitos miúdos, muitos atletas a competir, muitos sem competirem e estamos a levar o caminho o rumo que está estudado desde o ano que eu entrei. Pode-se dizer que o Gondomar, nesta altura, é um clube financeiramente estável? Não, é e não é. Não está mal, como aquilo que a gente ouve dos outros clubes. Estamos a tentar, nestes 9 anos, conseguir pôr o clube a zero, é isso que nós estamos a tentar. Temos ainda algumas dívidas aí antigas que estamos a tratar delas, mas penso que mais um ano, se tudo correr bem, que se calhar conseguimos pôr o clube mesmo a zero. Digamos que uma equipa do Gondomar composta por uma grande parte por jogadores da formação. Essa é a política desportiva que neste momento, enfim, paira aqui no clube?
É a política desportiva do clube, portanto, por duas razões. Portanto, uma, porque temos muito gosto em que jogadores da nossa formação cada vez mais façam parte do plantel sénior, e outra também por uma questão de necessidade, porque não há verbas, não é? E por uma questão económica também temos que cada vez mais recorrer à formação. Digamos, o plantel que tem neste momento é o plantel possível, ou foi um plantel que foi desenhado no início da época para ser o que é neste momento? Não, é o plantel possível, por causa das dificuldades económicas, não é aquele que desejávamos, mas é o plantel que é possível neste momento. Os jogadores têm prémios de jogo, têm ordenados, como é que funciona isso? Não, quer dizer, nós ordenados não tem, damos um pequeno subsídio, não é? Pronto, alguns. São estudantes, os jogadores estudantes na maior parte, não é? Sim, a maior parte deles são estudantes, E em termos de prémios de jogo, não temos prémios de jogo. De vez em quando lá prometemos, portanto, se arranja-se alguém que se caso uma pessoa vença, que dá algum dinheiro para poder dar prémio de jogo, aí falamos, mas por regra não há prémio de jogo. O clube tem boas condições em termos de infraestruturas, tem um campo sintético, um campo relevado, que a relva neste momento não é a melhor, mas que é aquilo que nós temos, e de resto oferece, agora em termos de situação financeira, foi aquilo que eu já disse, o clube tem um orçamento que de certeza absoluta que é o mais baixo da segunda divisão e se calhar da maioria das equipas da terceira divisão, mas foi essa opção que fizemos. Sabemos o percurso sinuoso que vamos encontrar. A nível de séniores, isto está muito. Eu acho que eles têm uma grande dificuldade a título financeiro, não é? Portanto, não podem ter os melhores jogadores, vai ser um bocado mais complicado. Muitas coisas não estão bem, portanto, fruto da falta de dinheiro que não há e pronto, naturalmente está menos bem. Pronto. Isso reflete-se na prestação? É óbvio, porque não há nem de forma alguma, quando mais a Nacionalidade Nacional a jogar com um orçamento que qualquer equipa do Distrital do Porto tem, qualquer um paga mais. Mais que o orçamento tem? Estão ali os jogadores que ganham 200 euros. Estão aqui os jogadores a jogar que ganham 200 euros. Sendo Gondomar aqui uma terra da filigrana, do ouro, e sabendo nós que atravessamos uma crise, digamos, porque atravessa os setores todos, entre os quais também é essa parte, o clube ressente também disso? Sim, o clube tem tido muito menos apoios, derivado da crise que existe, não só deste ano, mas já há 3, 4 anos. Claro que a questão do apito dourado também veio a prejudicar em questões de apoios de empresas e que têm medo, mas estamos a ser muito prejudicados em relação à crise e a essa parte do apito dourado também fomos. E com a Câmara Municipal, que havia aí também uma relação mais direta? Sim, com a Câmara. Agora como é que está isso? A Câmara sempre foi o nosso apoio maior, foi o maior apoio que nós tivemos, foi sempre da Câmara, porque a Câmara sempre apoiou os clubes, não só o Gondomar, mas todos os clubes. Claro que se o Gondomar é o clube que mais miúdos tem, mais formação dá, que também tem o direito de apoiar. E a Câmara apoia? Sim, apoia, é o nosso maior apoiante, é a Câmara. As maiores fontes de receita do clube são provenientes da Câmara, sim, ou tem outras fontes? Sim, temos outras fontes, mas a Câmara não há dúvida que olha bem àquilo que nós temos e à formação e ao trabalho que estamos a ter. O orçamento para uma época, por exemplo, para a presente época, é um orçamento, como é que é? Um orçamento restritivo? Um orçamento para o Gondomar, sendo muito bem gerido, precisamos sempre de 300 e qualquer coisa, 400 mil euros. 309 mil euros? É muito difícil essa verba? É muito difícil, tentamos de todas as maneiras e feitios, nós inventámos de tudo para podermos ganhar dinheiro, de vender bilhetes para a bola, de
Vamos lançar agora a caderneta este mês de cromos. Quer dizer, há 2 anos tivemos a sorte, não é, de ter algumas receitas referente à venda dos jogadores. Apoios da Câmara existem, por exemplo? Sim, a Câmara tem-nos apoiado, não é aquilo que desejávamos, não é, mas pronto, é aquilo que é possível. Também, sinceramente, neste momento, sem o apoio da Câmara, muito dificilmente o Gondomar conseguia existir. Não cobriam as receitas próprias? Sem dúvida que não cobria. Não se consegue, neste momento não se consegue arranjar grandes verbas, pronto, por causa de efeitos da crise, não é? E temos imensas dificuldades em arranjar verbas. Pela parte da direção tenho muito apoio, o Presidente é uma pessoa e o restante da direção são pessoas conscientes, sabem do risco que corremos em ter um orçamento destes, em apostar em miúdos que vêm ou de clubes que quando passado não jogavam, ou dos jogadores da nossa formação ou de outras formações que não têm experiência nenhuma na segunda divisão. Digamos, o Gondomar é um clube em que a formação assume aqui um papel determinante, digamos, um clube de formação. Sim, nesta fase. É mesmo um clube de formação. Foi uma aposta muito forte nossa quando entramos, no nosso grupo, que quase a direção mantém as pessoas de quando começámos há 9 anos. E foi a nossa aposta e hoje estamos a tirar frutos porque são 400 miúdos que nós temos e sempre aparece alguma coisa para que o próprio clube aproveite. O facto de aqui muito perto morar um dos 3 grandes do futebol nacional, que é o Porto, isso de alguma forma retira protagonismo ou, digamos, o foco da atenção para o Gondomar? Digamos, isso prejudica o Gondomar? Sim, prejudica em questões de eles poderem ter um convite mais rápido de um clube grande, porque treinam todos os dias andam a ser vistos. Claro que o Porto é um clube da Primeira Liga em que qualquer atleta gostará de ir jogar para o Porto e aí mal há um pequeno toque ou um pai a dizer podes vir treinar ao Porto, claro que ele vai deixar o Gondomar para ir treinar ao Porto. Opta pelo maior, não é? Claro. A equipa principal, digamos, tem no seu plantel uma grande parte de jogadores oriundos da formação. É uma questão de seguimento de política desportiva ou é precisamente uma preocupação com esses orçamentos? Não poder ir mais longe um bocadinho? Assim, é das duas maneiras. Primeiro é o orçamento, que temos necessidade das camadas jovens de subirem ao nosso escalão. É um incentivo muito grande para quem anda nas nossas escolas, porque sabe que nós que apostamos neles e que quando eles chegam à posição de sénior, que podem entrar diretos numa competição forte e no caso deste ano, que a nossa equipa tem 7 jogadores da nossa formação, que é muito bom, que se calhar nenhum clube consegue ter titularíssimos de 7 jogadores. Perguntei ao treinador principal e agora perguntava-lhe assim, sendo, digamos, as camadas jovens, o esforço dos jogadores para a equipa principal, existe alguma, digamos, uma política comum a todos esses escalões que ponham os jogadores, enfim, que trabalhem os jogadores da mesma forma? Quer dizer, tentamos fazer isso, não é? Porque agora temos até um coordenador e tentamos que todas as camadas jovens joguem da mesma forma, não é? Para depois ser mais fácil em conseguirem integrar os séniores, mas ainda não está implementado a 100%. Estamos a tentar
época para época, portanto, para tentar que seja tudo uniforme. A formação, digamos, o viveiro de jogadores para a equipa principal, existe, digamos, uma política desportiva integrada desde as camadas mais jovens até a equipa principal? Claro, o Gondomar, eu passei pela formação do Gondomar, estive 4 anos ou 5 anos na formação, levei o clube à primeira divisão nacional e fizemos um percurso muito interessante, que culminou com a ida à fase final do Campeonato Nacional de Júniores, em que estávamos nós, o Porto, o Benfica, o Sporting e o Guimarães. Só isso quer dizer alguma coisa relativamente à formação de Gondomar. Tenho uma equipa de iniciados no Nacional, tenho uma equipa de juvenis que está em primeiro lugar, tenho uma boa formação e não é por acaso que têm saído jogadores de Gondomar para outros clubes. Nós neste momento estamos a formar uma equipa com miúdos de 18, 19 anos, alguns dos quais da nossa formação, mas que nós temos consciência do trabalho e das dificuldades que nos deparam ao longo do campeonato, porque optamos por essa situação. O clube neste momento opta, ao contrário de outros, por ser um clube credível, um clube que honra os compromissos, que quer apostar na formação e, como tal, não é fácil. Nós, o ano passado, fizemos um bom campeonato, conseguimos divulgar e fazer com que alguns jogadores saíssem daqui para outros clubes da primeira divisão, mas era na zona centro. Agora estamos numa zona norte, muito competitiva, recheada de clubes que já andaram na primeira liga, que têm um peso grande no futebol nacional e estamos a defrontar jogadores já muito experientes e sabemos o que é que nos depara. Agora as pessoas têm que ter consciência do trabalho que estamos a desenvolver. Destinado a Gondomar a ser um clube a formar jogadores para equipas maiores? O Gondomar preocupa-se em formar jogadores para a equipa principal, mas neste momento, dada as alterações das regras em termos de formação, é complicado, porque qualquer clube pode vir buscar jogadores ao Gondomar e até aqui pagava a formação. Neste momento pode levar os jogadores que entender, e o Gondomar não tem palavra a dizer, nem tem em termos de clubes, não recebe nada por isso. Isso é complicado. Atualmente a equipa é quanto? Tenho o meu filho que joga aqui, é jogador do Gondomar, já desde os Júniores, é o primeiro ano de sénior e pronto. Está aqui a dar apoio, digamos, ao clube e ao filho. Exatamente. Sabemos que os clubes, enfim, para terem algum peso, digamos, tem que haver aqui uma relação com agentes da sua cidade. Como é que é a relação entre o Gondomar e os gondomarenses? É assim, a relação entre o Gondomar e a própria cidade é grande, porque derivado aos miúdos que nós temos, que quase todos são da nossa cidade. Nós temos 400 jovens a competir e claro que todos os pais que os vêm trazer aos treinos, que faz com que estejam muito ligados ao Gondomar, porque o Gondomar só tem futebol, não tem mais parte nenhuma de desporto. Presidente, quantos sócios é que tem o clube de momento? Na altura em que eu vim para aqui, nós tínhamos uma média de 400 e qualquer coisa, e hoje temos 1400 e poucos. Pagantes, digamos, aqueles que... Pagantes, se calhar temos 1000 pagantes, devemos andar por aí. O Gondomar para si, o que é que representa? Ora bem, eu sou de São Pedro da Cova. Para mim o Gondomar é tudo, quer dizer, É uma paixão? Exatamente, quer dizer, gosto do Gondomar, venho ver os jogos, não venho ver há muito tempo, mas só desde que tenho cá o meu filho, desde a formação, não é? E nós estamos muito próximos ao Porto e ao clube, digamos, realmente o coração divide-se nestes casos ou não? Sim, eu não sou. Está-se a referir aqui ao futebol do Porto. Eu, por acaso, não sou simpatizante do
Futebol Clube Porto, mas tem outro clube? tenho outro clube, claro que tenho, né? Gosto do Benfica, pronto. Estás falando do Gondomar, que é o que interessa. O Gondomar que interessa, não é? O Gondomar neste momento está um bocado em baixo, tem uma equipa muito jovem, não é? Mas já eu acho que eles, mais aí 2 joguitos, eles vão chegar lá, vão conseguir recuperar. Já com muitos aninhos aqui do Gondomar, desde que altura? Desde 6, 7 anos. 6, 7 anos? Isso já faz uns anos valentes. Faz 40 e muitos. 40 e muitos anos? Nunca teve responsabilidades aqui no Gondomar? Já. Que tipo de responsabilidades? Eu fui responsável por futebol juvenil durante uns anos e fui também nos séniores. Para além da época do resultado, da performance desportiva, o que é que o liga ao clube? É uma paixão? É a paixão, claro que é a paixão. E a performance, tenho o grato prazer de dizer que neste momento estão 6 ou 7 minutos, fui eu que os trouxe para cá, aqui a jogar. Fizeram todos por mim. Todos? No seu coração, o único espaço que tem é para o Gondomar, ou existe mais alguma preferência? Eu sou portista, claro. É portista? O que é que está em primeiro? O Gondomar sempre. O Gondomar, Ao longo destes anos, com certeza, houveram muitos acontecimentos aqui à volta do clube, se calhar positivos, negativos, enfim, como em toda a parte. Sim, Pela positiva, que momento é que destacaria assim, que lhe venha assim à memória de repente? O jogo contra o Benfica no Estádio da Luz, em que nós conseguimos eliminar o Benfica para a Taça de Portugal em 2002, foi dos momentos mais altos, se calhar, de Gondomar. É um acontecimento que ainda está presente na memória dos gondomarenses? Sim, sempre que se fala em Taça de Portugal, seja que jogo for, o Gondomar vem sempre em que eliminou o Benfica nesse ano. Entre subidas também, alguma que se recorda que tinha sido vivida de forma mais especial? Subidas de divisões? No ano da minha entrada é no ano da subida à Liga de Honra, o ano mais, a divisão mais alta que o Gondomar teve, e mantivemos 5 anos, durante esses 5 anos que estivemos na Liga de Honra, até termos essa descida, que deve ter sido a parte mais baixa do clube, a descida na secretaria. A questão do apito dourado? Sim, por causa do apito dourado. Esse acontecimento também, digamos, manchou um bocadinho a imagem que o clube transmite para fora. Digamos, ainda é um bocadinho colada essa imagem ao Gondomar, o apito dourado ao Gondomar? Sim, ainda hoje. É muito complicado estar a gerir esta parte, porque qualquer estádio que nós chegamos é do princípio ao fim, e ouve-se sempre a falar o apito dourado, Valente e Loureiro, apito dourado, ouve-se sempre. E é uma imagem difícil de apagar, não é? Sim, vai ser muito difícil dela ser apagada. Tentámos tudo, que as coisas não vão por esse lado, mas não conseguimos. Acho que vai ficar na história do Gondomar sempre esse nome. Colado. Sempre. Dos seus tempos de sócio, que momentos é que recorda assim com mais significativos? O que marcou a mim foi quando nós fomos à fase final do Campeonato Nacional dos Júniores há 2 anos. Foi o maior momento esportivo do Gondomar sempre. A vitória na Luz do Benfica para a Taça? É importante, mas é um jogo, não é? Foi interessante, pronto. E para mim duplamente, porque para além de uma ser portista, portanto, para mim duplamente, não é? Mas é um jogo. E desportivamente, como é que está a correr? Dentro do que era planeado? Sim, ou um bocadinho abaixo? Está um bocadinho abaixo. Claro que a aposta este ano, derivada às partes financeiras, não foi uma aposta para pensarmos em subir. Para a manutenção? Vamos tentar manter. Claro que não queremos manter muito abaixo para não termos muitas preocupações, e vamos tentar ir para o meio da tabela para termos um campeonato estável, sem esta parte baixa que nos está no princípio da época a acontecer. Os objetivos para esta época são a manutenção ou pode um bocadinho mais? Não, manutenção. Já ficava muito satisfeito se conseguíssemos manter. Atualmente a equipa encontra-se lá no fundo da tabela, digamos. Isso é algo que o deixa preocupado ou digamos é uma fase assim ainda muito cedo para entrar em grandes preocupações? Não, deixava-nos preocupados
nós no início não soubéssemos os objetivos traçados. Quando me pediram, foi para tentar ao máximo fazer com que o clube não descesse de divisão. Por isso temos que deixar 2 equipas atrás de nós, penso que neste momento estão, e nós sabemos que se tivéssemos um orçamento que nos permitissem jogadores mais experientes, jogadores formados, de certeza absoluta que estaríamos a disputar lugares cimeiros. Agora, aquilo que me pediram foi isso. O Presidente também sabe aquilo que me pediu, nós sabemos que é difícil, é arriscado, mas confiamos no nosso trabalho. Agora temos que trabalhar muito mais do que as outras equipas, temos que ser muito mais rigorosos do que as outras equipas, mas mesmo com um orçamento muito pequeno, eu tenho consciência que pelo menos vamos deixar 2 equipas atrás de nós. Esse é o grande objetivo para esta época? Claro, não poderia ser outro, com as dificuldades que nós temos para formar equipa, para formar o plantel, para em termos de jogo, e vocês estiveram atentos, certeza absoluta, viram as dificuldades que eu tenho para ter opções. Agora, fazemos aquilo que podemos, penso que o objetivo vai ser cumprido, mas no final de certeza absoluta que o Gondomar vai se manter na divisão que está e honra os compromissos, coisa que a maioria das equipas até agora já não estão a cumprir com aquilo que acordaram com os jogadores. Quais são os grandes desafios que o Gondomar prevê para o futuro? Sempre na formação. Vamos tentar, se nós conseguirmos que a nossa equipa venha todos da nossa formação, é isso que vamos tentar e é aí a nossa aposta. Por isso é que que apostamos em fazer o sintético que fizemos há 6 anos. Ele está a dar frutos, como na altura quando nós pensámos e pedimos o apoio à Câmara também para o fazer, e hoje penso que quem investiu no sintético no Gondomar, que hoje vê os frutos que ele tem dado à própria equipa, para as equipas que temos e ao clube, que o nome que está a sair é com formação nossa. Neste ambiente, enfim, de alguma dificuldade, quais são as metas a que o clube se propõe? Neste momento é tentar não perder a cabeça, como uma vez que não há verba, não vamos entrar em loucuras, não é? Porque aquilo que normalmente o Gondomar promete, embora possa ser muito pouco, mas cumpre. E vamos tentar ver se conseguimos manter na 2ª divisão, não é? O meu desejo, não é? E pronto, num futuro próximo era que o Gondomar voltasse à Liga. Vê isso como uma utopia ou algo possível? Não vejo como uma utopia, não é? Pronto, vejo que se as forças vivas daqui do Conselho acordarem, que espero que sim, num futuro próximo, não é? E que tivemos mais apoios. Estão adormecidas essas forças? Acho que sim, que estão adormecidas. Estão bastante, as forças vivas aqui, as forças do Conselho estão um bocado adormecidas em relação ao Gondomar. Não é preciso acordá-las? Sim, eu acho que é preciso acordá-las, não é? Mas muitas das vezes o acordar também depende do esforço de uma direção, consiga fazer um plantel e que as coisas comecem a correr bem. E quando as coisas começam a correr bem, não é? Então aí é que normalmente começam a aparecer depois os apoios, não é? Quando nós precisávamos dos apoios antes para preparar, não é, um plantel que nos desse garantias, mas teria que ser antes, não é? Então será, enfim, evoluirmos com os pés bem assentes na terra, é isso? Sem dúvida. Aqui no Gondomar, desde que veio para cá o Presidente Álvaro Cerqueira, é precisamente a política é essa, quer dizer, não entrar em loucuras, como muitos clubes entram, não era fácil nós, no início da época, contratar jogadores para ter uma equipa, um plantel totalmente diferente, não é? Mas depois também não pagávamos, não, e essa não é a política do Gondomar. Okay. Sr. Bom sucesso aí para o clube. Ok. Sócio, enquanto sócio com muitos anos, o que é que sonhava para o Gondomar? Acho que o Gondomar já era muito bom se continuasse a manter na Liga de Honra, quando lá estava, não, e agora não está, e que o departamento, que o futebol juvenil trabalhasse como trabalhou até há pouco tempo. Está otimista em relação ao futuro do Gondomar? Neste momento não muito. Não muito? Não. Pelas razões económicas que falou? É evidente, também.
Também. Ok. Tá. César, obrigado. Tá, obrigado. Álvaro Sequeira, enquanto presidente do clube, qual seria o seu maior sonho para o clube? O meu maior sonho, claro que vai ser subir no ano em que o Gondomar estiver numa posição financeira de poder subir. Ninguém tenha dúvidas que eu vou fazer para isso, e é esse o meu sonho, é isso que eu vou trabalhar e que ando a trabalhar, mas na hora certa, sem perderem a cabeça e sem pôr o clube com dívidas. Presidente, obrigado pela entrevista e o maior sucesso para o clube. Obrigado.